Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Falta tornozeleira na Justiça Federal em São Paulo. Sorte do sócio da JF, Wesley Batista, que saiu da cadeia para casa e vai poder passear sem ser monitorado. Transparência internacional. O Brasil tem uma piora acentuada no ranking mundial da corrupção. E a Anistia Internacional critica nossas forças policiais e as cadeias. O Exército faz operação em presídios do Rio 3 dias depois de uma rebelião. Sobreviventes do atirador na escola da Flórida encontram o presidente americano. E Donald Trump defende que professores passem a andar armados. A chuva isola moradores e leva prejuízos à região do Pantanal. A morte de golfinhos intriga ambientalistas da costa brasileira. E baianos se assustam com um clarão no céu na noite de terça-feira. Agora, no Jornal Nacional. O empresário Wesley Batista, do grupo JF, deixou a cadeia na madrugada de hoje por decisão do Superior Tribunal de Justiça. O empresário Wesley Batista chegou de carro à Justiça Federal em São Paulo pouco depois das 4 da tarde e entrou direto pela garagem reservada aos juízes. A audiência era sobre as regras que ele terá que cumprir para ficar em liberdade. Ontem, o STJ converteu a prisão preventiva de Wesley e do irmão Joesley em medidas cautelares. Joesley vai continuar preso porque existe contra ele um segundo mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal, em que o empresário é acusado de quebrar cláusulas do acordo de delação. Os irmãos Batista foram presos em setembro do ano passado, acusados de usar informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. A notícia de que executivos do grupo JF tinham fechado um acordo de delação fez a bolsa despencar e o dólar subir, o que, segundo o Ministério Público, gerou um ganho de 238 milhões de reais aos irmãos. Na audiência de hoje, o juiz Diego Paz Moreira, da 6ª Vara Criminal Federal, leu para Wesley Batista as regras impostas pelo STJ. O empresário não pode ter contato com outros réus e testemunhas do processo, nem ocupar cargos nas empresas da família. E está proibido de sair do país sem avisar a justiça. 5 medidas só que ele deve cumprir. O resto, todo o resto de uma vida normal está autorizado. Se ausentar, enfim, frequentar restaurantes, etc. Todo o resto está permitido. Sim, é importante lembrar que o Wesley não está em prisão domiciliar, ele está autorizado a frequentar qualquer lugar desde que isso não signifique o descumprimento das medidas cautelares, mas ele não tem nenhum impedimento de frequentar qualquer lugar. O STJ também decidiu que o Wesley Batista use tornozeleira eletrônica 24 horas por dia. Só que a Justiça Federal em São Paulo não tem o equipamento. Na audiência de hoje, o Ministério Público pediu que o empresário pagasse uma fiança de 50 milhões de reais para ficar em casa sem o monitoramento eletrônico. Mas, por enquanto, o juiz decidiu que o Wesley terá que comparecer ao fórum uma vez por semana e mandou pedir uma tornozeleira eletrônica na Justiça Federal em Curitiba. Primeiro ele vai diligenciar para saber quanto tempo vai demorar esse equipamento. E acredito que se ele constatar que vai demorar para chegar esse equipamento, que ele habilite essa fiança. Tendo em vista o ganho de poder econômico dos réus, 50 milhões de reais não é um valor alto. A Justiça Federal de São Paulo declarou que planeja comprar tornozeleiras eletrônicas no primeiro semestre. A Transparência Internacional divulgou hoje o Índice de Percepção da Corrupção. O IPC é o indicador de corrupção mais utilizado no mundo e o Brasil nunca recebeu uma nota tão baixa. Você acha que a corrupção diminuiu ou aumentou no Brasil? Triplicou, fica triplicar. Só tem aumentado a corrupção no Brasil. Essa sensação que a gente vê nas ruas foi medida em números. O IPC é um índice que registra como as pessoas percebem a corrupção no setor público. Especialistas e executivos de empresas ouvidos por entidades mundiais analisam aspectos como propina, desvio de recursos públicos, burocracia e a capacidade dos governos de conter a corrupção. Isso tudo forma um ranking. E o Brasil nunca tinha piorado tanto. Despencou 17 posições, 96º lugar entre
180 países. A nota do Brasil caiu de 40 para 37 e qualquer nota abaixo de 50 mostra que o país está falhando na luta contra esse crime. O Brasil ficou atrás de países como Arábia Saudita, Burkina Faso, Sri Lanka, Ruanda e Timor-Leste. Está empatado com Colômbia, Indonésia, Panamá, Peru, Tailândia e Zâmbia. A Transparência Internacional diz que essa queda no ranking significa que a luta contra a corrupção no Brasil está perdendo terreno. Pode estar em risco, que apesar de operações como a Lava Jato, no ano passado não foram aprovadas alternativas para atacar de forma efetiva as causas da corrupção, como as 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal. Faltou essencialmente uma resposta à altura do problema, uma resposta sistêmica a um problema que é sistêmico, a um problema antigo, enraizado, que não é só do Brasil e que nós podemos vencer como tantas outras nações venceram. Para tentar ajudar nessa luta, a Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas prepararam um grande plano de combate à corrupção. Mais de 80 propostas, o maior já preparado no mundo. Agora, elas vão ficar em consulta pública para receber sugestões. Entre as propostas estão a redução drástica do foro privilegiado, a redução da burocracia do Estado, tornar crime a corrupção entre empresas, a regulamentação do lobby, canais diretos de denúncia e proteção a quem denuncia corrupção, melhorias no sistema de recursos judiciais para torná-lo mais rápido, a criação de varas especializadas, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, o fim da aposentadoria compulsória como pena para juízes condenados e a educação nas escolas contra a corrupção. Se o poder público até hoje não construiu essa resposta, a sociedade brasileira pode fazê-lo. O ex-ministro José Dirceu virou réu pela terceira vez na Lava Jato. Ele é acusado de receber propinas de empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras. A ação tem mais 3 réus, todos já condenados na operação. Para acelerar processos ainda não julgados, o juiz Sérgio Moro suspendeu por 1 ano essa nova ação que envolve o ex-ministro petista. José Dirceu já foi condenado 2 vezes. Ele usa tornozeleira eletrônica em Brasília enquanto aguarda o resultado dos recursos. A defesa de José Dirceu disse que a denúncia foi a forma que o Ministério Público encontrou para intimidar e pressionar o ex-ministro e que o fato de o juiz Sérgio Moro suspender o processo quer dizer que a ação não tem cabimento. O ex-ministro das Cidades no governo da petista Dilma Rousseff, Mário Negromonte, atualmente sem partido, também virou réu na Lava Jato. Ele é acusado de negociar 25 milhões de reais de propina com o doleiro Alberto Youssef para beneficiar empresas de rastreamento de veículos em contratos com o Ministério. O Superior Tribunal de Justiça também determinou o afastamento dele do Tribunal de Contas da Bahia, do qual Mário Negromonte é conselheiro. A defesa do ex-ministro disse que em 3 anos de investigação não foram encontrados indícios suficientes para confirmar a palavra de um delator, que ele será absolvido no final e que a perda sofrida por Negromonte com o afastamento do cargo de conselheiro será irreparável. O decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro recebeu o aval do Congresso para vigorar até o fim do ano. No início da madrugada, os senadores repetiram a votação na Câmara e aprovaram o decreto por maioria ampla. O decreto foi publicado nesta edição extra do Diário Oficial. A intervenção na área de segurança do Rio está em vigor desde sexta-feira passada, mas precisava do aval do Congresso. A última etapa foi a votação no Senado. O relator defendeu a intervenção. 5 senadores falaram contra o decreto. Absoluta improvisação. Ninguém toma uma medida relevante, excepcional, extraordinária e de exceção como essa, sem ter o mínimo de planejamento. Outros 5 a favor. Não vislumbro outra alternativa que possa garantir um mínimo de segurança para uma população que perdeu o seu direito de ir e vir e que passou a conviver com o medo diariamente. No início da madrugada, a intervenção foi aprovada com folga. Foram 55 votos a favor, 13 contra e 1 abstenção. Como foi na Câmara, os senadores também não podiam alterar o texto do decreto. E aí, eles praticamente repetiram o que os deputados cobraram. Querem um plano de trabalho e uma previsão de recursos para bancar
as ações durante e depois da intervenção. Até agora, o governo não divulgou como será feita e nem quanto vai custar a operação. O Exército participou de uma operação num presídio hoje no Rio. A fila de caminhões e os 250 militares do Exército fizeram a primeira operação em um presídio do Rio, depois da intervenção. As Forças Armadas ajudaram a Secretaria de Administração Penitenciária a fazer uma varredura nas celas do presídio Milton Dias Moreira, na Baixada Fluminense. Foram encontrados 48 celulares, além de maconha e cocaína, mas nenhuma arma. No domingo passado, durante uma rebelião na cadeia, um dos presos fez imagens usando um celular. A bala comigo, nossa. A administração do sistema prisional é apontada como um dos grandes desafios do interventor, o general Braga Neto. Armas, drogas, celulares em grande quantidade dentro das cadeias. São os bandidos fazendo dos presídios escritórios do crime. Outro problema é a superlotação. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no presídio Milton Dias Moreira, são 884 vagas, mas tem 2.027 detentos. Em todos os presídios do Rio, segundo o levantamento do Ministério Público Estadual, são 50 mil presos e apenas 28 mil vagas. No Rio de Janeiro, sequer uma unidade está sendo construída. Então, evidentemente, com o avanço da criminalidade, com o aumento do número de prisões, e se não for acompanhado o aumento de número de vagas no sistema prisional, daqui a pouco vai estourar. E a violência segue fazendo mais vítimas. Hoje, durante uma operação policial no distrito de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a menina Gleiciana Vitória, de 7 anos, foi baleada na perna. O quadro dela é estável. Moradores queimaram um ônibus. Um homem não identificado foi morto e um suspeito foi ferido e preso. Também hoje, o PM Guilherme Lopes da Cruz foi assassinado numa lanchonete na zona oeste do Rio. Testemunhas contaram que era madrugada quando 5 bandidos armados anunciaram um assalto. O policial reagiu e foi baleado. Foi 7 tiros. Foi de madrugada, 3h50 por aí. Já são 19 policiais mortos no estado este ano, sendo 17 PMs. O segundo-tenente Guilherme Lopes da Cruz tinha 26 anos e estava na corporação A3. Era subcomandante da UPP da Vila Kennedy. Ele foi um dos policiais que ajudaram a recuperar a pistola do sargento do Exército, Bruno Kazuca, morto ontem durante um arrastão. O policial Guilherme, ele participou de uma diligência policial que culminou na recuperação da arma que pertence ao sargento do Exército que foi morto. E após apresentar esse armamento aqui na Delegacia de Homicídios, ele foi embora e teria sido vítima de uma tentativa de roubo, né, que na verdade acabou culminando com a morte dele. O corpo de Bruno foi enterrado na tarde desta quinta-feira num triste ritual de honras militares que o Rio se acostumou a ver. O sargento do Exército tinha 35 anos e a mulher está grávida. O caixão foi coberto com a bandeira do Brasil. No enterro, mais uma família devastada. É muito impressionante a história desse subtenente, né? Ontem recuperou a arma do sargento, que hoje foi enterrado, e hoje foi ele o assassinado. O enterro do sargento, então, corrigindo, foi hoje, quarta-feira. A Polícia Federal prendeu 10 integrantes de uma quadrilha em São Paulo. A investigação começou em 2016, quando os policiais apreenderam quase 900 quilos de cocaína, 11 fuzis, pistolas e munição. A quadrilha usava imóveis, automóveis, 2 açougues e até uma igreja para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. As polícias do Espírito Santo e de Minas Gerais anunciaram reforço no patrulhamento das divisas com o Rio de Janeiro. O Espírito Santo também vai usar drones e helicópteros. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, vai se reunir amanhã com os secretários de Segurança de Minas, do Espírito Santo e de São Paulo também. Eles vão discutir como evitar a fuga de criminosos do Rio para os estados vizinhos. E o governo anunciou hoje que dentro de 15 dias vai começar a transferir imigrantes venezuelanos que estão em Roraima. São Paulo e Amazonas vão ser os primeiros estados a receber os estrangeiros que têm fugido da crise gravíssima no país vizinho.
A Anistia Internacional divulgou o relatório anual O Estado de Direitos Humanos no Mundo, 2017-2018. Esse documento afirma que houve retrocesso na garantia dos direitos humanos no Brasil. A Anistia Internacional convidou para a divulgação do relatório representantes dos índios, parentes de vítimas de violência policial e famílias de presos. O levantamento sobre os direitos humanos é feito pela Anistia Internacional em mais de 50 países, divulgado simultaneamente em todo o mundo. Aqui no Brasil, a direção da Anistia disse que no último ano houve um retrocesso na defesa dos direitos humanos em diversos aspectos. A Anistia destaca como pontos negativos no Brasil a pressão por mudanças nas leis, como de redução da maioridade penal e do Estatuto do Desarmamento, o aumento de homicídios nas grandes cidades, a atuação das polícias nas favelas, as péssimas condições carcerárias, os conflitos por terras e recursos naturais que terminam em mortes e a violência contra minorias sexuais, adeptos de religiões de origem africana e os defensores dos direitos humanos. O Estado brasileiro está deixando uma geração de jovens, porque a maioria das vítimas são jovens, sejam assassinados todos os anos. Mas a diretora da Anistia Internacional apontou um aspecto positivo no relatório. Pessoas comuns têm vindo a público, enviado sua mensagem aos líderes políticos, aos congressistas, aos presidentes, aos governadores, mandando uma mensagem de que precisamos mudar o mundo, e precisamos mudar o mundo a partir do respeito aos direitos de cada um. O governo sírio ignorou os apelos internacionais por cessar fogo e voltou a bombardear a região tomada pelas forças rebeldes. Mais de 300 pessoas morreram e 1.500 ficaram feridas em 4 dias seguidos de ataque. 1, 2, 3, 4. A violência dos bombardeios pode ser medida pelas crianças feridas. Alguns dos 400 mil civis de Guta Oriental narram uma espera pela morte. É uma das ofensivas mais pesadas da guerra síria. As forças leais ao ditador Bashar al-Assad avançam no último reduto rebelde perto da capital Damasco. Os aviões não saem do ar. 7 hospitais teriam sido bombardeados desde segunda-feira. A primeira-ministra britânica declarou que vai continuar trabalhando com a ONU para tentar encontrar uma solução política para a Síria. Mas a estratégia do ditador sírio parece ser a mesma da retomada de Alepo: bombardear, sufocar os rebeldes para tentar arrancar uma rendição. O chefe da diplomacia francesa disse que se ninguém fizer nada, a situação vai chegar a um cataclismo humanitário. O Conselho de Segurança da ONU pouco pode fazer quando a Rússia, aliada de Assad, tem poder de veto. O chefe da diplomacia russa desmereceu a gravidade da crise humanitária. Sergei Lavrov afirmou que Guta é alvo de uma propaganda muito ativa. Que a cidade é um alvo, ninguém discorda. O presidente americano Donald Trump recebeu hoje sobreviventes e pais de vítimas do massacre numa escola da Flórida na semana passada e apoiou a ideia de dar armas para professores. Milhares de estudantes deixaram as aulas para protestar pelo país. Na capital da Flórida, sobreviventes da tragédia cobraram dos políticos um maior controle de armas. Essa estudante disse que não é hora de arranjar desculpas. Essa é uma crise nacional causada pela falha dos políticos em nos proteger. Os estudantes querem que os menores de 21 anos sejam impedidos de comprar armas, que fuzis sejam proibidos e que a verificação de antecedentes seja mais rígida. Ontem, a Câmara Estadual da Flórida se recusou até mesmo a abrir um debate sobre a proibição de venda de armas. O presidente Trump disse que a verificação de antecedentes de quem compra armas realmente tem que ser melhorada. E disse também que apoia a proibição de um dispositivo que transforma uma arma semiautomática em uma metralhadora. Agora à tarde, Trump recebeu estudantes e pais de vítimas de violência com armas de fogo. Como pode ser tão fácil comprar uma arma de guerra? Perguntou esse aluno. Mas teve gente que defendeu no encontro que o controle de armas não é a solução. Esse pai pediu que professores possam ter armas na sala de aula. O presidente apoiou a ideia.
I think it could very well solve your problem. Morreu aos 99 anos um dos pastores evangélicos mais importantes e influentes do mundo. O americano Billy Graham foi ordenado pastor aos 21 anos numa igreja batista no estado da Flórida. Na década de 1950, foi um pioneiro na pregação em rádio e televisão. Graham levou suas cruzadas evangélicas a milhões de fiéis e lotou estádios até na China e na Coreia do Norte. Discutiu a liberdade religiosa com líderes mundiais e tinha carinho especial pela rainha Elizabeth II, que é líder da igreja anglicana. Billy Graham defendeu o fim da segregação racial e durante mais de 50 anos atuou como conselheiro espiritual dos presidentes americanos. Ele morreu em casa, na Carolina do Norte. A seguir, a morte de golfinhos na costa brasileira. A chuva que isolou moradores no centro-oeste. O aumento da mortalidade de uma das espécies de golfinho do litoral brasileiro está preocupando pesquisadores. Os pesquisadores percorrem a costa de Ubatuba todos os dias. De barco, eles monitoram ilhas e praias de difícil acesso. O foco deles é o boto cinza, um tipo de golfinho que vive nessa região. Pesquisadores do litoral norte de São Paulo estão em alerta porque o número de mortes de animais dessa espécie está muito acima do normal. Exames comprovaram que eles foram infectados pelo mesmo vírus que provocou mortes no estado do Rio de Janeiro. De outubro do ano passado a janeiro deste ano, 53 animais morreram, quase 10% da população de botos dessa região. Os pesquisadores resgataram um animal ainda vivo, mas bem debilitado. Ele chegou a receber tratamento, mas morreu. Amostras desse animal foram analisadas e indicaram a morte por morbilivírus. Esse mesmo vírus já causou mortes em golfinhos nos Estados Unidos, na Europa e também na Austrália. A gente tem um vírus semelhante, que é o vírus do sarampo humano e o vírus que causa sinomose nos cães. É o mesmo grupo do morbilivírus que causa essa mortalidade nos golfinhos. É um vírus muito contagioso. O contágio é principalmente por via respiratória, então ele é facilmente passado de um animal para o outro. A Baía de Septiba, no litoral do Rio de Janeiro, concentra a maior população desse tipo de golfinho no Brasil. E aqui os pesquisadores estão registrando um grande número de mortes. A Bahia apresenta muitas ameaças aos golfinhos: pesca, atividade portuária, poluição das indústrias. O surto começou aqui e como os golfinhos vivem em grupos com mais de 100 indivíduos, a doença se espalhou muito rápido. Foram registradas 250 mortes entre as baías de Septiba e Ilha Grande. Se a gente tem uma mortalidade grande aqui dentro, a gente realmente está causando um problema para a conservação da espécie em toda a costa brasileira. A pesquisadora da USP acredita que uma maneira de tentar salvar a espécie é tornar o ambiente em que esses animais vivem mais saudável. Se a gente fornece um ambiente com qualidade, acredito que os animais vão ter a resistência suficiente para conseguir lidar com os diferentes desafios que eles encontram, incluindo as doenças. Esse vírus é perigoso para outras espécies de golfinhos e para baleias, mas não oferece risco nenhum para seres humanos. Astrônomos estão estudando o clarão que cruzou ontem à noite o céu da Bahia. Virou assunto do dia. Tudo branco, céu, clareou tudo, aí sai correndo. Começou a crescer mais igual uma lua grande. As imagens foram captadas por câmeras de segurança e por celulares. Eram 10h30 da noite. O clarão foi visto em Salvador e em várias cidades do interior da Bahia. Nesse horário, o Ednei Almeida estava botando fogo no mato do terreno de casa, em Camaçari, a 60 quilômetros de Salvador. Ele estava gravando com o celular e tomou um susto. Astrônomos estão estudando o clarão e acreditam que foi um meteoro, fenômeno causado pela entrada de um corpo na atmosfera. De concreto, só um objeto encontrado a 300 metros da casa do Ednei. A peça foi trazida para o Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. É de metal, tem 20 centímetros por 21, pesa cerca de 3 quilos. Os pesquisadores
agora fazer outras análises para saber, por exemplo, quais elementos químicos a peça tem. Por enquanto, já sabem que o objeto passou por altas temperaturas e tem marcas de roscas. Não é meteorito, é a primeira questão, porque meteorito seria um material natural e esse é um material manufaturado. Se ele tiver realmente chegado, né, junto com esse clarão e com essa explosão que as pessoas viram ontem, é que seja algo relacionado com um lixo espacial. A região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, está em emergência por causa da chuva. O rio se espalhou pelas ruas de duas cidades pantaneiras, Aquidauana e Anastácio. Uma força-tarefa com mais de 500 pessoas ajuda na retirada das famílias. Aquidauana está completamente ilhada. Esse aqui, olha, é o rio passando numa das principais ruas. Essa passadeira de metal foi montada durante a noite pelo Exército e eles fazem o controle da travessia. São no máximo 20 pessoas por vez. Todo mundo tem que usar esse colete aqui, porque o nível do rio já passa de 10 metros e 40 centímetros. É um recorde. Ninguém esperava. Choveu de madrugada, em 24 horas, tudo que era esperado para o mês inteiro. O carro ficou na garagem, as roupas ficaram no varal. Animais se refugiam no telhado. Os que estão nadando, perdidos, são resgatados pelas equipes. O seu José Carlos entra de barco na varanda. O leito do rio está a uns 200 metros mais ou menos daqui. Ali é uma oficina, não deu tempo de tirar os carros, eles ficaram assim, submersos. O nível do rio Aquidauana subiu rápido demais. Olhem as casas. Onde a gente está navegando aqui agora é uma rua. O que vocês conseguiram salvar aqui? Só roupa e geladeira e fogão e televisão, algumas coisas só. 150 pessoas estão em 4 abrigos. O cama, fica o guarda-roupa. Em Mato Grosso do Sul, 22 cidades estão em situação de emergência e mais de 76 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Em Bonito, praticamente a metade dos passeios foi interditada ontem por causa da chuva. Em Jardim, a chuva criou essa situação. Trilhas submersas e imagens impressionantes. Boa noite, Maju. E como fica o tempo amanhã? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, a chuva deve dar uma trégua em Aquidauana, em Bonito, em Campo Grande. Aliás, o tempo firma em todo o Mato Grosso do Sul, a gente vai ver aqui no mapa. Também em grande parte de São Paulo e continua aberto em quase todo o Sul. Não apareceu o mapa, mas tudo bem. A previsão para São Paulo está mais difícil de cravar. A cidade está no limite entre a área de chuva e de tempo aberto. Deve fazer sol pela manhã, garoar à tarde e chover à noite. Chuva pesada mesmo é lá em Macapá, onde já choveu demais em 24 horas. Pode chover muito também em Belém e é bom prestar atenção à chuva prevista para Brasília e para BH. É que uma frente fria vai ajudar a organizar um corredor de umidade e esse sistema aqui pode agitar os mares do sul e provocar ventania em terras gaúchas, como em Porto Alegre, onde pode chover nos 3 períodos e faz 26 de máxima. E deve-se confirmar o alerta de chuva volumosa para a parte de Minas, do Rio e do litoral paulista, como em Ubatuba, em Angra dos Reis e em Resende. Juiz de Fora, Teresópolis e Nova Iguaçu também podem ter chuvona, assim como o Rio de Janeiro, onde já choveu. Ainda deve chover nas próximas horas, mas a chuva mais volumosa está prevista para a noite de quinta, Renata, e a madrugada de sexta-feira. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Um estudante paulista teve um desempenho impressionante em vestibulares dificílimos na área de exatas. Uma conquista multiplicada por 40. É a quantidade de medalhas deste campeão. Prata em 2015, ouro em 2016 e tem mais uma de ouro que eu ganhei ano passado que vou receber este ano. O saldo dessa conta é para lá de positivo. Só na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, o Atílio soma 5 ouros. O incentivo veio do pai, que é professor de matemática. A história do seu Antônio inspirou o filho de 18 anos. Fiz faculdade à noite e trabalhando de pedreiro durante o dia. Então no começo era puxado. Chegava da faculdade meia-noite, 1 da manhã, 7 horas tinha que começar na construção civil. O estudante de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, calculou direitinho os passos para realizar um sonho. Para isso, teve que dobrar a dedicação. Eu estudava aqui na escola, das 7 ao meio-dia, 5 horas por dia. E à tarde eu estudava em casa, no mínimo 2 horas por tarde. Maratona de estudo, então. É. Olha, tanto esforço deu resultado. O Atílio prestou 5 dos vestibulares mais concorridos do país. Fez provas
provas para entrar na USP, na Unicamp, na Unesp, na Universidade Federal de São Carlos e ainda na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Passou em todas, isso porque ele nem fez cursinho, viu? Enquanto muitos candidatos sofrem para conseguir uma vaga numa dessas universidades, o Atílio teve o privilégio de poder escolher onde vai estudar. Atílio decidiu cursar matemática na FGV, a única universidade particular entre as opções. Lá no Rio de Janeiro eu tenho garantido a moradia e a bolsa. Na escola pública onde estudou, o reconhecimento de quem ajudou Atílio a descobrir a fórmula do sucesso. Tem foco, perseverança. Eu acho que muitas palavras definem esse menino. Ele é um menino de ouro mesmo, viu? A seguir, a maior vencedora de todos os tempos nos Jogos Olímpicos de Inverno. Uma brasileira vai disputar a final da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno. De que valem as palavras se a imagem já conta tudo? A alegria, a conquista, o alívio. Minha apresentação foi muito forte. Isadora nasceu nos Estados Unidos, onde mora até hoje. No passaporte, tem dupla nacionalidade. No gelo, sempre foi brasileira. Antes da minha competição, eu dancei com o meu coach e ouvi a música da Anitta e... Vai, malandra, pam, pam. Vão brigando com bumbum, tá, tá, com bumbum, tá, tá. Vai, malandra, se prepara, vou dançar, presta atenção. Adorei a apresentação da Isadora, fiquei super encantada e amei mais ainda saber que para ficar tranquila, ela escutou Vai Malandra. Relaxada com o ritmo brasileiro, Isadora fez na Coreia a melhor apresentação da vida dela. 55,74 pontos. 17ª maior nota entre as 24 classificadas para seguir na disputa. Aos 17 anos, quando estreou nos Jogos Olímpicos de Sochi, terminou na última colocação. Uma decepção que já ficou para trás. Agora é esperar o momento de voltar para esta pista e tornar essa história ainda melhor. Na próxima apresentação, Isadora vai apostar num ritmo latino. Uma versão ousada da trilha sonora do filme Missão Impossível. É muito sexy tango, muito hispânica. O ritmo é um detalhe. E o sotaque também. Porque quando Isadora Williams está ali, é de corpo, alma e coração uma grande brasileira. E uma norueguesa se tornou hoje a maior medalhista da história das Olimpíadas de Inverno. Foi uma chegada apertada, com centímetros separando as americanas campeãs das suecas, medalha de prata. Só que no pódio, a real vencedora levou um bronze. Porque Marit Bjørgen, da equipe norueguesa, terceira colocada no sprint por equipes, chegou a 14 medalhas no esqui cross-country. É agora a atleta mais premiada dos Jogos de Inverno em todos os tempos. 37 anos. Como ela ainda tem tanto gás? A própria Marit nos ajuda a responder. Ela guardou anotadinhos todos os treinos que realizou nos últimos 17 anos. São mais de 8.000 sessões e entregou o material para pesquisadores noruegueses divulgarem. Assim, a gente tem algumas pistas que ajudam a explicar tanto sucesso. A partir de 2010, Marit aumentou as sessões de musculação. Hoje ela fica 80% mais tempo na academia do que no início da carreira, para retardar a perda de massa muscular que todos sofremos com o envelhecimento. E mais, a partir dos 35 anos, em 2015, ela diminuiu o número de horas que passa esquiando por temporada, de 900 para 800. Era preciso se preservar. Claro que a cada dia é mais difícil, mas sigo focada quando treino. Não com o número de horas de antes, mas faço o suficiente. Ainda estou lutando por medalhas, disse ela. Ou seja, Marit não ignorou a passagem do tempo, respeitou o próprio corpo e, em troca, ele respondeu na hora certa, a de se tornar a nova rainha do inverno. A Noite da Globo tem emoção e informação. Depois de O Outro Lado do Paraíso, começa o futebol. Seguido o BBB e as notícias do Jornal da Globo. E a seguir, as principais competições da Olimpíada de Inverno ao vivo, durante toda a madrugada. Boa noite. Boa noite, até amanhã.